Olá! Você já ouviu falar algumas frases do tipo: eu sou vítima do sofrimento. Eu não consigo uma promoção no trabalho porque tem uma pessoa lá que faz tudo pro meu chefe e ele nem me enxerga. Eu não tenho sorte nas relações amorosas porque eu não sei escolher muito bem meu parceiro, minha parceira. Eu acho que não sou boa nisso. Não consigo passar no vestibular porque eu trabalho muito durante o dia e à noite eu estou esgotado. Não dá certo. Sabe que eu até gostaria de tirar a minha carteira de habilitação, mas eu nem tenho um carro para praticar, então eu acho melhor não. Você sabe que eu até queria fazer uma rendinha ali extra, né? Eu sei fazer bolo, eu sei fazer pão, fica muito gostoso. Mas, gente, vamos... Não, tem muita gente fazendo isso, eu acho que eu não dou conta, não. Eu acho que ninguém vai querer comprar de mim. São frases familiares, não é? Eu já ouvi bastante. Hoje nós vamos falar sobre as verdades por trás da autossabotagem. Eu sou a Fernanda Passarelli, eu sou psicopedagoga, especialista em neurociências e farei a mediação desse conteúdo com as queridas profissionais, a Denise Tinoco. Ela tem 43 anos de formação em psicologia, mestrado e doutorado em psicologia clínica, psicossomática e psicologia escolar. Ela já trabalhou por 28 anos na UEL. E há 23 anos ela trabalhou na Unifil, sendo 15 anos como coordenadora do curso de psicologia da Unifil. E atualmente ela é psicóloga clínica, atua em consultório e professora de pós-graduação em alguns cursos. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada, boa noite. A Vera Gaviglia, que ela é psicóloga clínica, psicanalista, especialista em saúde mental e em neurociências. Vamos falar sobre esse assunto tão polêmico, né, Vera? Sim, Fernanda, que bom, né? Que nós estamos aqui. Boa noite. Isso aí. Gente, é polêmico a questão da autossabotagem, porque tem muita gente que faz isso consigo, né? E não se dá conta. Então, vamos falar um pouco mais sobre, né? E qual que seria a definição de autossabotagem? A própria palavra já diz, né? Auto, né? É a pessoa se sabotando, né? Tá? E isso vai remeter de imediato ao Freud, né? Porque o Freud vai estudar o superego, né? Que é a censura que nós temos dentro de nós, né? O superego, ele é a cultura introjetada dentro de nós e, ao mesmo tempo, né? Como é a cultura, tem aí a moral, tem a ética, sabe? E tem aí a censura, né? Então, por exemplo, o neurótico, geralmente ele tem um superego extremamente rígido, sabe? Ao contrário do psicopata, né? Que praticamente não tem superego, certo? Né? Porque não sente culpa, ele faz e acontece qualquer coisa aí no mundo, sabe? Não tá nem aí, nem com ninguém, entende? Né? Mas o neurótico não, o neurótico é carregado de culpa, sabe? E muitas vezes ele vai se sabotar, né? Então, pensando num termo, né, que o Freud trabalhou bastante, chamado ideal de ego, tá? O ideal de ego, né, é uma parte do superego, tá? Nós vamos encontrar, né, em pessoas que tiveram pais extremamente autoritários, tá? Exigentes, né, com os seus filhos, certo? Geralmente esses pais viviam no ego ideal. Eles achavam que podiam tudo, né? E os filhos tinham que ser do jeito que eles queriam, tá? Né? E aí esse filho, para poder se sentir amado, né? Porque todo mundo quer se sentir amado, né? Ele ia se modelando aquilo que os pais queriam, tá? Muitas vezes não dando conta daquilo porque era desejo dos pais, não era o desejo deles, certo? Né? E aí eles ficavam sempre muito envergonhados, muito culpados, porque não davam conta daquilo que era esperado. E aí, crescendo, né, numa situação dessas, a pessoa começa a se sabotar o tempo todo, sabe? Né? Tudo aquilo que é um desejo próprio dele, ele deixa de lado porque ele quer agradar aqueles pais,
certo, né? De todas as formas, se vira do avesso, tá? Né? E tá sempre achando que não deu conta, e tá sempre envergonhado, e tá sempre se sentindo humilhado, né? Então é uma situação bastante séria, sabe? Né? Pegando depois, né, muitos anos depois, vem o Eric Berne, né, que desenvolve aí a análise transacional. Ele vai falar de jogos que nós fazemos na vida, tá? À medida que você foi falando as frases, eu fui lembrando de alguns jogos, né? Então, o jogo da vítima, sabe, né? Um outro jogo, né? Olha o que você me fez fazer, sabe? Né? Esse é um jogo que acontece muito. A pessoa não assume culpa nunca. Ela está sempre jogando a culpa no outro. Olha só, eu fiz isso por sua causa. Olha o que você me fez fazer, né? Tá? Ou no jogo da vítima mesmo, a coitadinha de mim, sabe? Ninguém gosta de mim, ninguém vai comprar o meu bolo, né? Sabe? Então a pessoa tem ganhos secundários com isso. Embora ela esteja se bloqueando, sabe? Se sabotando, ela tem ganhos secundários, né? A criança interna dela, que geralmente é uma criança adaptada, sabe? Né? Não é uma criança natural, uma criança livre, né? Uma criança adaptada. Esses são termos lá da análise transacional, né? Vai ter o ganho, sabe? De, olha só, né? De lamber as próprias feridas, sabe? Ou de você é o culpado, eu não sou. De se proteger com relação a isso, né? Tem outros jogos, né? Estou falando desses dois aí, né? Que são bem de autossabotagem mesmo, tá? E às vezes dá para, né, entender que pode ser que essa pessoa tem um transtorno de personalidade dependente, essa pessoa que se auto-sabota, porque ela precisa ficar vinculado a essa figura, né, paterna, porque ela precisa ter ali com essa figura paterna uma competição, né, uma competição, só que uma competição que eu tento chegar a um lugar, mas eu sempre retrocedo, porque eu não posso ultrapassar aquela figura que é o que fez a função paterna. Então, ela nunca pode ultrapassar essa figura. Que também tem a ver, Denise, pelo menos eu pensando, que muitos pais narcisistas, né? O ego ideal é o narcisismo puro, sim, né? Porque o ego ideal é o id, né? Sim. Sabe? Que toma conta ali daqueles pais que se acham o máximo e o filho daí fica no ideal de ego. Ele quer porque quer agradar, né? Sim, daí esses pais que realmente não deixam esses filhos crescerem, quer realmente competir também com esses filhos, porque eles querem ser maior do que esses filhos não podem sobressair, então eles não podem, eles vão atrás, eles lutam, vão correr atrás para conquistar, mas eles nunca podem estar maior que esse pai. Então, eles nunca podem ultrapassar essa figura, né, que fez esse papel da paternidade, né? Então, é um sofrimento muito grande devido já a esse narcisismo dessa criação dessa criança, que esse pai já colocou essa criança, tipo, olha, aqui quem manda sou eu, aqui você não vai ser maior do que eu, aqui eu sou maior que você, né? E essa criança, ela entende isso, que realmente ela não pode. Então, sempre quando ela pode, ela vai se auto-sabotar para que ela não consiga chegar aonde ela gostaria. Não, e você imagina também, né, que aquela criança, ela nasceu com determinadas habilidades, né, tá? Que os pais narcisistas não conseguem enxergar. Eles só enxergam a projeção deles naquela criança, o que eles querem para aquela criança, entende? Né? E aquela criança que poderia desenvolver uma série de habilidades e crescer, ela não cresce, certo? Ela fica encolhida, né? Tá? E nunca vai satisfazê-los porque aquilo que eles desejam nela, ela muitas vezes não tem, sabe? O né? que, por exemplo, Denise? Dá um exemplo para nós. Eu vou pegar um exemplo aqui, né, de um caso que, inclusive, eu atendi, tá? O pai era médico, né, se formou na USP, tá? O filho, né, era um rapaz extremo, ele chegou no meu consultório, ele já tinha uns 17, 18 anos, mas encolhido, super encolhido, entende? Parecia também catatônico, sabe? Porque toda a musculatura dura assim, né? Sabe? Morrendo de medo de tudo, né? E vai projetar, lógico, em cima da gente o superego dele, né? Que ficou extremamente rígido, sabe? E aí olhando para minha cara, tipo assim, o que você espera de mim? Porque ele queria me agradar, entende? Como ele fazia com o pai, né? Tá? E aí eu abri espaço e tal para ele, né? E ele
foi começando a relaxar um pouquinho mais e tal. E aí ele me fala, olha, eu vim fazer terapia, né, porque eu penso o tempo todo em suicídio, sabe, né? Porque eu quero estudar engenharia, mas meu pai quer que eu faça medicina, tá, né? Eu não gosto de ver pessoas sangrando, eu não gosto, né, dessa questão da medicina. Eu me dou muito bem com matemática. Eu queria fazer engenharia, sabe? E o meu pai fala para mim, não, você vai ter que fazer medicina. E não é em qualquer curso, não. Eu fiz na USP, você vai ter que fazer na USP também, entende? Né? Esse menino já tinha tentado vestibular uma vez e não passou. Tá, né? E ele ia tentar novamente, mas ele estava o tempo todo pensando em suicídio, certo? Porque ele não ia conseguir atingir o que o pai desejava e que não era do desejo dele, entende? Certo? Ele só não se suicidava porque a família era espírita e ele então se agarrava aí na religião, entende, né? Que não poderia suicidar, que ia ser muito pior quando ele voltasse numa outra encarnação ou coisa parecida, entende? Então eu tive que trabalhar muito com ele, sabe, para fortalecê-lo, né, para ele cortar, sabe, realmente essa dependência doentia, né, desse pai e poder falar, não, eu vou fazer engenharia e acabou, entende? E é por esse campo que eu vou, certo, né? E ele conseguiu, tá? A duras penas, mas ele conseguiu, porque ele tinha muito medo desse pai. Entende? Muito medo, né? E muito desejo de agradar esse pai. Ele não tinha amigos, ele não conseguia fazer amizade, ele não conseguia conversar com ninguém, ele estava sempre catatônico, entende? Fica bem dependente mesmo, totalmente, né, dessa figura. totalmente dependente. E sabe? uma das feridas, né, grande é o medo da vida. Ah, sim. É o medo realmente de enfrentar a vida, o medo de crescer, né? Então, existe uma imaturidade emocional aí que essa pessoa ficou presa, que ela não pode ultrapassar esses limites, né? Então, mas uma das coisas, né, que foi importante para ele poder ir atrás dessa independência com relação ao pai, é que ele, por exemplo, ele falava inglês muito bem, sabe? Ele sabia mexer muito bem com computador, né? Então, eu trabalhei muito com ele no sentido dele procurar emprego, sabe? Ele conseguiu um emprego muito bom, tá? E aí sim, ele já tinha um dinheirinho, né, para ele poder ir se mantendo e tal, e daí ele conseguiu até sair da casa do pai, entende, né? E aí sim ele deslanchou, sabe? Você vê que não é tão fácil, né, Denise? Que como precisa de um processo, né, de psicoterapia, porque realmente a pessoa conseguir sair desse estado, dessa situação, dessa ferida, é muito difícil. Precisa de um acompanhamento, precisa de ajuda para conseguir sair. Um outro caso que eu atendi também, né? Uma moça, ela foi laureada acadêmica sempre no fundamental, depois no ensino médio, né? Sempre laureada acadêmica e tal. E estudando para medicina, tá? Só que o nível de ansiedade era tão alto, né? Ali no caso, os pais estavam separados, a mãe queria porque queria que ela fizesse medicina e ela também queria fazer. Mas o nível de ansiedade era tão alto, porque a espera que existia em cima dela, como sempre foi laureada acadêmica, era muito alta, a expectativa, né? E ela chegava lá na hora do vestibular, ela não conseguia, sabe, né? Tá? Então ela precisou também fazer psicoterapia para poder entrar, sabe? Entrou, fez medicina, depois foi fazer mestrado, doutorado, entende, né? Foi fazer inclusive fora do país, sabe? Uma moça muito bem sucedida hoje, mas foi assim bastante difícil. Bem difícil. E pelo que vocês comentam, né, vocês estão falando, isso são os comportamentos na vida adulta, né? Começa ali na adolescência, tá? Mas pensando lá atrás, né, essas projeções que os pais fazem nos filhos, pensando na infância, vocês conseguem trazer assim algum exemplo, né, de situações vividas na infância, até para os pais ficarem atentos também com relação ao que eles fazem, né, falam e projetam para os filhos? A gente vai perceber, né, os quadros aí, né, os sintomas a partir da adolescência, né? Na infância a gente sabe que é reduzido, por exemplo, o número de psicose, a percentagem, né, sabe, de pessoas que apresentam
grandes transtornos e tudo mais, tá? A coisa vai aparecer mais a partir da adolescência, né? Mas tem também na infância, né? Sabe? Tem, olha, são pais, geralmente pais narcisistas, sabe? Né? Bem Sim. dentro do ego ideal, né? Assim, o filho quer comer isso? Não, você não vai poder comer isso, eu quero que você coma isso, sabe? E aí você vai vendo a criança ficar cada vez mais encolhida, entende? Porque ela não pode ter nenhuma vontade de nada, de coisas mínimas, sabe? Né? Porque essa culpa que eles têm na vida adulta, que é uma culpa constante, por isso que não pode, né, crescer profissionalmente, alcançar o seu objetivo, é a mesma culpa que é imposta quando é criança. Exatamente. Né? Por que você deixou seu irmão cair? Por que você foi brincar com aquela criança? Por que você não sei o quê? Então, ela fica sem recursos de defesa, ela se sente sufocada, oprimida e culpada. Ela se sente culpada pela briga dos pais, se sente culpada porque o irmão caiu, se sente culpada porque a louça não foi lavada, ela se sente culpada. Então, ela cresce se sentindo realmente uma culpa que leva isso para a vida toda. Não, imagina, né? Uma criança que está o tempo todo sendo repreendida. Tudo que ela faz está errado. Tudo que ela faz está errado, né? Aí ela entra na escola, certo? E aí ela se torna uma criança que ela quer agradar os amiguinhos. Ela quer se sentir amada em algum lugar, entende? Ela quer agradar os amiguinhos. E aí, então, ela começa a fazer coisas que os amiguinhos querem que ela faça, certo, né? E aí a mãe é chamada na escola, tá? Porque o seu filho, né, tá fazendo isso, arte, entende? Né? Que os outros mandam ele fazer e ele faz para agradar. Tá fazendo, daí leva mais paulada ainda em cima porque tá fazendo, sabe? Né? Tá? E ao mesmo tempo, né, essa mãe quer que essa criança vá bem na escola, que essa criança tenha ímpetos criativos, entende? Né? Como? Como? E às vezes, Foi castrada o tempo todo, sabe? Foi sabotada o tempo todo, entende? Né? Isso é uma coisa que a gente vê. Eu estou dando um exemplo Sim. aqui de pessoas que eu conheço. E muito sabe? que eu ouvi também falar assim, você não vê que aquele grupo ali não gosta de você? Você não vê que aquela família não quer você na casa dela? Então, a criança, ela já cresce assim, tipo, né, culpada, né? O que eu fiz para eles não gostarem de mim? Exatamente. O que eu fiz, né? Então, é como se ela não pode. Então, a culpa sempre está presente. Então, eu não posso ultrapassar além daquele lugar que eu fui colocado. Uhum. Tem que ficar ali mediano. Então, por isso, até o exemplo que você deu, né, no primeiro vídeo, que o rapaz, quando foi promovido, né, ele passou mal. Por quê? Eu posso ultrapassar, né, essa figura paterna? Eu posso estar nesse lugar? Às vezes não pode, né? Não foi autorizado. Então, a culpa é tão grande, se eu for, né, eu vou romper isso, eu vou desobedecer meu pai. Eu vou sair deste lugar. Então, acaba tendo ali sintomas que faz essa pessoa retroceder e voltar para o lugar. Ali, realmente, de frustrações, de desânimo, de culpar o outro, né? Que começa a culpar o outro porque eu não consegui. Eu não consegui porque Porque, assim, realmente é o outro, né, Denise? Que é esse pai. Só que como esse pai não tem como culpar, então, o outro, olha, eu cheguei atrasado, foi por causa de você. Olha, eu não consegui conquistar aquela vaga lá, é porque tinha um rapaz lá que Então, o outro sempre tem culpa, porque essa culpa está embotada o tempo todo e vive com essa culpa. Então, o outro sempre é o culpado, porque ele tem uma projeção dele que coloca nas outras pessoas, que é a culpa que ele sente dele mesmo, né? E é bem triste, né? Nossa. Olha, uma vez eu atendia uma mãe, né? E essa moça, ela era extremamente narcísica mesmo, sabe? Né? E aí, ela tinha um filhinho. E ela trazia a história desse filhinho nas sessões, entende? Sempre muito brava, né? Porque, imagina, eu arrumei a mesa do café. Ele acordou. Em vez dele ir lá tomar café comigo, ele quis ir brincar com o jardineiro da casa. Entende? Né? Tá? Eu peguei, fiz ele lá, pus ele na mesa e fiz ele tomar café, entende? E aí ele queria tomar não sei o quê, eu não deixei, daí tinha que tomar o que ela queria, né? Tudo. Como que ele vai brincar com o jardineiro e não brinca comigo, que sou a mãe dele, entende? É uma coisa assim complicada. Sim. Né? Esse menino entrou na escola, né? E aí na escola ele dava muito trabalho,
né? Mas que bom, né? Porque quando a criança ainda é uma criança rebelde, ela ainda está brigando pelo espaço dela, né? O duro é quando ela vira criança adaptada, entende? É que geralmente o pessoal fala, ai, que amor, já está toda cheia de problemas, entende? Então, na escola, ela dava um trabalho danado. E aí teve um dia das mães, né? Que essa mãe foi lá, e esse menino dando maior trabalho, e ela louca da vida, entende? Porque o filho, todo mundo, os filhos dos outros comportados, e o filho dela dando trabalho e tal, e ela coloca o menino no carro para levar embora, tá? E tava fresquinho, tava friozinho, e ela tava com uma echarpe, sabe? Pois o menino pegou a echarpe, tentou enforcar ela, você acredita? Ele pegou a echarpe assim, puxava, e ela fazia assim para não enforcar, né? Olha o ódio, né, que essa mãe provocou nesse filho, sabe? Por quê? Porque o menino não podia ser ele não podia brincar com o que ele queria, ele não podia conversar com quem ele queria, ele não podia comer a comida que ele queria, entende? Né? Tinha que ser só aquilo que ela queria, gente. Sabe? E ele ainda tinha saúde mental, porque ele ainda estava brigando pelo espaço dele, tá? E sempre há uma rivalidade aí, né? Você vê esse ódio, né? Essa forma de agressão, porque ainda acompanha, né? Que a pessoa foi ferida, machucada, e realmente ela identifica isso. E realmente o sentimento por essas figuras que fez essas representações acompanha a pessoa, né? Então, o quanto que é importante realmente um tratamento, buscar ajuda, identificar isso, que talvez as pessoas, às vezes a gente vê, né, Denise, as pessoas dando dicas, né? Olha, como você sair da autossabotagem, coloca o seu dia na agenda, né? Coloca ali para você ter o alarme para poder despertar, né? Só que a autossabotagem, ela é tão grave, né? Ela é tão profunda, e não são essas anotações, sim, ela pode até ajudar uma pessoa a se organizar no esquecimento, mas quem tem realmente uma ferida aí de autossabotagem, que ela realmente trabalha contra ela contra ela mesma, né? Essas anotações não vai tratar o problema dela. Não vai tratar. Né? É muito superficial, né? Isso é muito mais profundo. É muito a ver com a própria culpa. A pessoa reconhecer que ela precisa crescer, que ela pode crescer, que ela pode ser maior que esse pai ou com essa mãe, que ela pode desbravar o mundo, que ela pode ir para o mundo, ela pode entender isso, que aparentemente a gente falando parece que é tão fácil, mas para quem está ali não é tão fácil assim, né? A pessoa ela fica presa realmente numa imaturidade emocional. É como se ela precisa ficar ali, realmente alienada desses pais, presa a eles e com ódio, às vezes, muitas vezes, deles. Porque fica ali uma dependência. Então, e esses pais, né, narcísicos, eles acham que estão fazendo melhor para aquela criança, sabe? Ele provavelmente tem uma história semelhante, sabe? Né? Tá? Que eles estão repetindo ali, tá? Eles acham que estão fazendo melhor. E não estão, né? Tá? Ah, mas eu quero que o meu filho seja médico. Isso ele vai ter um grande futuro, vai ser muito bom para ele, sabe? Mas não consegue enxergar que aquela pessoa tem habilidade em outras áreas, sabe? E não naquela, né? Não tem aquele desejo nem nada, né? Então, eles também, sabe, de alguma forma, eles estão sabotando a eles mesmos, porque eles estão sabotando o produto deles, né? E isso vai incorrer num fracasso para o filho e para eles em termos narcísicos, você percebe, né? Tá? Que daí eles vão ficar num sofrimento enorme, porque o meu filho não conseguiu nada na vida, porque o meu filho... Sabe? Então viram uma bola de neve, né? Então é super importante, né, que as pessoas procurem ajuda, sabe? É difícil uma pessoa narcísica procurar ajuda. Muito difícil. Porque ela é uma daquelas pessoas altamente, muito doentes, né? Mas ela acha que não, que ela tá certa, que ela que é normal, que os outros é que estão errados e tal. É muito difícil, sabe mais né? do que ela, né? Mais do que Mas ele. quando vem, né, os produtos dessas pessoas, né, nós temos que trabalhar bastante no sentido não de condenar esses pais, porque eles estão lá lidando com as dificuldades deles, mas no sentido de fortalecer essas pessoas para que elas encontrem, sabe, as habilidades delas, entende? Para que elas se tornem criativas para a vida delas, né? O Freud falava que tem saúde mental
quem consegue trabalhar, amar, né? E ter relações afetivas com os outros. Isso é amigos e tal, sabe? Né? E para isso, gente, não é nada difícil, desde que você não boicote, desde que você não sabote o seu filho, sabe? Deixa ele se desenvolver dentro daquilo que ele traz, né? Tá? Para ele vir a ser um vencedor na vida, né? Tá? Esse excesso também de preocupações, de colocar esse filho nessa bolha, né? O medo do filho se prejudicar, o medo do filho... E o filho, sim, né? A superproteção, ela é tão castradora quanto a rejeição. Que é uma agressão opressora, né? Uma educação opressora. Que realmente a criança, ela não consegue desvincular, né? Desprender isso. E começa a agir aquilo, as realizações, como algo de punição mesmo, né? Não consegue conquistar, faz de tudo para não conquistar. É uma forma de punir. A continuação da mesma punição que teve, a pessoa continua se punindo, né? Eu posso passar no concurso público, mas eu vou lá e faço tudo para não passar. Porque é uma forma de continuar na mesma punição que estava antes, que é algo que ele acha que ele tem que ficar, né? E se ele passar, né, ele vai ter que encarar o mundo, ele vai crescer. Só que para ele ver esse mundo desvinculado dessa figura paterna, qual deixou muito preso, é muito difícil. É como se ele não tivesse maturidade para isso. Então, se mantém preso a essas figuras e em forma de autopunição, sem poder se realizar profissionalmente, em todas as outras áreas da vida, que não é só profissionalmente, mas a pessoa ela se auto-sabota tanto no casamento, tanto para ter filhos, tanto para tudo, para amizade, tanto para poder fazer um passeio, para fazer uma viagem, tantas outras coisas que as pessoas se auto-sabotam, né, porque elas não podem, elas negam que elas não podem ser felizes além daquilo que ela possa não ser punida, né? Então a punição sempre está em primeiro lugar do que algo que ela possa desfrutar. Isso é... Bom, sou mãe e uma mãe recente, né? E aí a cabeça fica borbulhando, né, gente? E como é difícil a gente tentar esse tal equilíbrio, né? Que por mais aí que a minha filha está construindo a história dela, estamos ali, eu e meu marido, né, dando todo o suporte, mas também nós temos a nossa história, né? Então, assim, é muito desafiador, né? Sou super empática com os pais, eu entendo os desafios. E uma coisa que eu queria muito é ver com vocês, assim, até pra gente discutir um pouquinho mais sobre isso, né? Eu recebo também muitas famílias no consultório, dos pais, assim, né? O pai e mãe com movimento e falando assim sempre... Olha, os meus pais, eles fizeram de um jeito comigo e eu quero fazer de um jeito muito diferente com o meu filho. Só que esse jeito muito diferente que eles acham que eles estão fazendo, eu tô com um olhar clínico, então não estou envolvida emocionalmente ali, eu começo a ver assim, poxa, é o mesmo movimento do pai e da mãe deles, né? E eles não conseguem, né, ver isso. Exatamente, né? Só o fato de você falar tem que fazer o oposto do que fizeram, você vai cair no mesmo lugar, né? Porque você está agindo numa formação reativa aí, sabe, né? Tá? E acaba desembocando no mesmo, tá? Então, assim, você vai estar curado, sabe? Quando você estiver livre para agir do jeito que você quiser. Não é mais assim, o seu pai e a sua mãe que estão te direcionando, sabe? Ou eu vou fazer igual eles, ou eu vou fazer contra eles, diferente deles. Não, sabe? Agora o meu olhar está ali para o meu filho, né? Tá? E, sabe, eu preciso ter a humildade de saber que eu posso aprender muita coisa com ele, entende? Ele vai trazer muitas coisas novas ali e vai me surpreender com muitas coisas, sabe? Eu tenho 8 netos, né? Eu aprendo muito com eles, entende, né? Sabe? Então, eu acho que é uma coisa assim de você poder se abrir para as pessoas, se abrir para o mundo, sabe? Né? A Kubler-Ross, né? Adoro ela, né? Sempre trabalhou com paciente terminal e tal. Ela falava que nós estamos aqui nesse mundo para nos curarmos através do amor, sabe? Que é tão difícil amar, né? E é difícil mesmo, né? As pessoas confundem narcisismo com amor, né? Sim. E não é, sabe? Amor é você poder olhar para o outro e deixar o outro crescer, né? Sabe? Com as coisas que ele está mostrando que ele tem e tal, né? Narcisismo sou eu colocar o meu desejo sobre o outro. O outro não existe mais. Agora, o que existe é o meu desejo,
Meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai fazer aquilo outro. Isso é narcisismo. Adorei. Adorei essa fala, que claro que ficou. Uhum. Sim. Muito, muito bom, Denise. E é isso, né? Acho que fica aí, né, a dica para os pais de conseguir fazer essa diferenciação, né, do narcisismo e do amor. A gente pode considerar essas pessoas que se auto-sabotam pessoas tóxicas nas relações? Não. Muitos Não. se tornam tóxicos porque, sabe, receberam grandes toxinas também, né? Sim. Sabe, essa coisa mesmo da transmissão psíquica entre gerações, sabe, né? Tá? Mas, assim, acho que todas as pessoas podem se limpar, né, dessa toxicidade aí que pode estar atrapalhando a própria vida e tudo mais. Todos nós podemos, Sim. sabe? Eu fico pensando porque conviver com pessoas, né, que sempre são vítimas, sempre num sofrimento, gente, não é prazeroso. Não é mesmo. Não é Sim. gostoso ter pessoas assim ao nosso Não lado. é mesmo. Né? As pessoas sempre pessimistas, tudo vai dar errado, né? Não consigo fazer isso porque o fulano... É aquela coisa que vocês falaram, né? Sempre colocam na conta da outra pessoa, né? Sim. Ou aquele que é a coitadinha de mim, né? Sabe? Sim. Tudo, ai, olha só o que fizeram comigo, olha só, sabe? Não assume responsabilidade, né? São os outros que fizeram sempre e tal, e ela tá sempre com muita dó, lambendo as próprias feridas, quer dizer, é difícil de conviver. Essa pessoa vai afastar as pessoas dela, sabe? Porque ninguém consegue conviver muito, né? E ela vai ter um grande sofrimento, né, para a vida dela também. Então, ela precisa se tratar, né? Sabe? Eu fico pensando aí, né? Os radicais livres, né? Que todo mundo fala e tal, né? Ah, você come isso, come aquilo, vai ter problemas e tal, né? Sim, sabe? sim, Então, se limpar disso, né? Das toxinas, sabe? Né? Com fruta. O que é fruta, gente? A palavra vem de fructus, fruição, coisa que dá prazer, sabe? Né? Tá? Então, são essas coisas que a gente também tem que procurar na vida, sabe? Né? O que é que me dá prazer? Ler poesia, sabe? Né? Olhar o Lago Igapó lá, que é tão bonito. Olhar as árvores de Londrina. São lindas. Tem cada árvore linda, sabe? Cheia de flores e tudo mais, sabe? Né? Então, poder olhar todas essas coisas que são simples, sabe? Né? Procurar, né? Esse fructus, né? Essa fruição, sabe? Você vai se limpar da toxina, vai se limpar, entende? Né? Sim. Eu acho isso extremamente importante, sabe? Né? Você procurar o melhor do outro, sabe? Como que é prazeroso a gente estar aqui conversando, né, Vera? Sim, muito sabe? bom. Sexta-feira, quase 10 da noite, e a gente está aqui, sabe, morrendo de prazer, né? Então, isso é muito importante na vida, sabe? Procurar fazer coisas que dá prazer, né? Fazer coisas que dão prazer. O Rubem Alves que fala que tem 2 tipos de coisas na vida. Tem as coisas úteis e as fúteis, né? As úteis são uma jarra d'água. É útil, põe água aqui dentro, né? Sabe? Mas não são coisas que dão prazer. As que dão prazer são as fúteis. Então, sabe o quanto que a gente precisa, né? Muitas vezes, sabe? Deitar numa rede, né? Tomar uma água de coco, né? Sabe? Dar um tempo para você, bater papo com seus amigos. Jogar entende? A famosa conversa fora, Jogar, né? exato. Que delícia, falar abobrinha. adoro falar que abobrinha. Eu era proibida de falar abobrinha pela minha mãe, né? Sim, Até sim. que eu pude falar abobrinha na vida, sabe? Sim. Sabe? Isso é ótimo, né? Saber que como Tá numa roda de amigos, né? É uma Sabe? delícia. E que a questão da autossabotagem, como qualquer outros transtorno, né? Elas têm níveis também, né? Tem pessoas que autossabotam e que às vezes não é um nível tão grave, né? Que são pessoas que você vê que elas têm prejuízo, mas tão grande, né? A questão da pessoa ser tóxico, às vezes, também vai depender muito, né? De cada
nível que essa pessoa realmente está, a forma que ela foi afetada, né? Porque o que se torna tóxico realmente a forma de ficar culpando o outro, né? De sempre o outro. Daí você fica assim, ai, que saco, né? Essa pessoa sempre está culpando o outro, sempre está assim, está assim. E muitas vezes o difícil é quando você fala para a pessoa, olha, como você está reclamando, como você está culpando o outro, a pessoa ela ainda se ofende, porque ela acha que ela não está fazendo isso, não consegue se ver e se perceber, porque é um movimento tão inconsciente e voluntário, né? E não consegue fazer isso. Daí, igual a Denise falou, e às vezes essa pessoa precisa do quê? Ela começa a ter que começar, né, a praticar gratidão, praticar de olhar para as coisas boas, não só para as coisas que não deram certo. Prestar atenção o quanto que murmura, porque há uma murmuração contínua, né? A pessoa que tem autossabotagem, ela fica murmurando. Então, observe, você está murmurando muito, está reclamando demais, está tudo questionando, tudo está falando, né? Porque choveu, porque está sol, porque fez barro, porque não sei o quê. A pessoa sempre está murmurando. Então, ela tem que prestar atenção nisso também e falar, nossa, eu murmuro, né? Eu tenho que parar de murmurar, então eu vou começar a ver as coisas boas, eu vou ver as coisas aí que me traz prazer, as coisas aí que realmente são boas. Por que eu tenho que ficar murmurando? Então, você vê que é uma necessidade. Parece que se ela não murmurar no dia, parece que não tá legal. Ela precisa murmurar, precisa trazer alguma reclamação. Então, por isso que é pesado, né? Só que, assim, é algo que ela passa, mas é que ela tem dela mesmo. É uma visão, uma percepção que ela tem dela mesma. É algo que ela tá ferindo ela mesma, né? Então, ao mesmo tempo é triste, mas ao mesmo tempo também realmente é muito chato a pessoa que tem que conviver com essa pessoa que murmura o tempo todo, que é essa pessoa que autossabota. Sim, e ela espera algum ganho com isso, certo? Sim. Ela espera sempre algum ganho, né? Agora, veja, todos nós temos pulsão de vida e pulsão de morte, sabe? Né? A percentagem, a soma disso seria 100%, sabe? Alguns têm mais pulsão de vida, menos pulsão de morte, né? Tá? Pessoa saudável tem mais pulsão de vida. Pessoa doente tem mais pulsão de morte, tá? Então, todo dia acontecem coisas. Você pode olhar para essas coisas positivamente, se você tem pulsão de vida, mais pulsão de vida. Você vai olhar o lado bom da coisa. Se você tem mais pulsão de morte, você vai olhar o lado ruim, sabe? E com isso você vai ruminando cada vez mais, você vai cada vez mais, né, se enchendo, né, de tóxicos aí dentro de você, de toxinas, certo? Né? Isso acaba desencadeando psicose, entende? Vários tipos aí, né? As esquizofrenias estão dentro, num transtorno bipolar que está dentro aqui também, num borderline, entende? Numa doença psicossomática, né? Porque, embora todos nós sejamos psicossomáticos, entende? Tem algumas doenças, porque todos nós ficamos com o nosso sistema imunológico rebaixado quando nós estamos tristes, quando acontece uma perda, uma situação. O comum é a gente ficar resfriado, tá? Mas são doenças que vêm e que passam rápido, né? Mas tem doenças como as doenças cardiovasculares, as doenças autoimunes e os cânceres, né? Que eles acabam realmente desembocando, certo? Por quê? Porque existe mais pulsão de morte naquela pessoa. Ela também não tem culpa disso, tá? Né? Isso já vem aí, né, da experiência fetal dela, sabe? De 3 gerações que vieram antes, sabe? E que ela não conseguiu fazer uma alquimia, sabe? Transformar, né, pulsão de morte em pulsão de vida. Ela não conseguiu, né? Então, a importância de fazer psicoterapia, né? Porque muitas vezes a pessoa vai desenvolver uma doença psicossomática, um câncer, uma doença autoimune, uma doença cardiovascular, e vai procurar médico, né? Mas o médico manda para o psicólogo. Não são todos, não, né? Mas tem os que mandam, tá? E aí ela chega no psicólogo e fala, eu não sei por que eu estou aqui, tá? Porque eu não tenho nada mentalmente. Tô ótimo. Tá? Né? Eu tenho um câncer, mas eu não tenho nada mentalmente, né? Por quê? Porque ela pôs no corpo aquilo que ela não conseguiu lidar emocionalmente. Tá na mente, né? Então a gente vai ter que fazer todo um trabalho com ela, sabe? Para de alguma forma sensibilizá-la, né? Em termos aí do emocional, tá? Né? Certo? Para que aquilo saia do corpo e vá para o emocional, porque daí é mais tranquilo trabalhar, porque enquanto está no corpo, a pulsão de morte está ali, atuando, mandando, entende? E se não tratar, vai morrer,
né? Muitas vezes vai, certo, né? Esses dias mesmo conversando com um rapaz jovem, né? Pai e tal, né? Ele teve fuma demais, bebe demais, teve um diagnóstico ruim com relação às artérias e às veias do corpo, tá? Né? Ele tem 40 anos, um diagnóstico de que as artérias e veias estão com 67 anos, certo? Né? Mas ele fala que foi proibido pelo médico de continuar fumando, certo? Principalmente o cigarro, né? Que atrapalha mais ainda isso. Ele diz que prefere morrer do que largar o cigarro. Entende? Né? Tem muitos assim, né? Então veja como é sério, né? São os suicídios homeopáticos, né? Sabe? É uma autossabotagem, né? Porque é uma pessoa que tem tudo para poder viver bem, sabe? Né? Tá, mas é uma pessoa tóxica com ela mesma, né? É isso mesmo, tóxica com ela mesma, né? Incrível, né, gente? Você comentou, Denise, estava falando da pessoa começar, né, a olhar e tentar buscar o belo da vida, né? As árvores, deitar numa rede, tomar uma água de coco. São coisas simples, né? Mas que realmente mexe, traz ali um aconchego, um conforto, uma coisa gostosa. O que você diria para uma pessoa que não consegue encontrar caminhos para ter esse prazer, sabe? Para buscar uma leveza, né? Você pergunta para a pessoa assim, o que você gosta de fazer? A pessoa não sabe. Não sabe. Não sabe. Muitas pessoas, né, já se sabotaram tanto que elas não sabem mais o que elas gostam. Já tive vários pacientes assim, sabe? Então, aí, com certeza tem um quadro de depressão junto. Tá? Né? Essa pessoa vai ter que trabalhar também com o psiquiatra muitas vezes, certo? Né? Para se ajudar, pelo menos no início, tá? Porque se você for ver, ela vai estar com a serotonina desequilibrada, entende? Endorfina desequilibrada, então ela vai ter vários problemas aí. Muitas vezes com as catecolaminas a 1000 por hora, né? Aliás, tem pesquisa que mostra, sabe, que crianças que passaram por situação de perdas graves, pai e mãe morreram na infância ou passaram por assédio, né? Não só social, mas os assédios aí que a gente tem falado aqui, né? Que são feitos muitas vezes que humilham a criança e tudo mais. Essa criança vai ficar com uma conexão entre hipotálamo, hipófise e suprarrenal constante, certo? Então ela vai estar sempre em reação de alarme, tá? Né? Então é um adulto, sabe? Ele vai se transformar num adulto que vai desenvolver depressão e vai abrir portas para outras doenças, entende? Né? Então ele vai precisar tratar disso, e muitas vezes é um tratamento multiprofissional mesmo, é o psicólogo e o psiquiatra junto, certo? Para poder dar conta, né? Ele vai ter que trabalhar a vida dele, as questões dele, mas no início, pelo menos, ele vai ter que ser ajudado com algum medicamento, sabe? Né? Para poder equilibrar novamente, né, esses hormônios que desequilibraram nele, tá? E que está tanto tempo funcionando de um jeito que a pessoa nem sabe o que é ser do outro jeito, né? Isso acontece bastante, sabe? E todo mundo merece, né? Ele tem uma vida leve, conseguir olhar para as coisas belas e simples da vida, né? Verdade. Curtir a futilidade. É tão mas bom, é mesmo, né? mãe. É isso mesmo. A gente precisa trazer leveza para a vida, né? É isso mesmo. Bom, se a gente pensar então num casal que se auto-sabota, né? Que vai fazer tudo isso com o filho, se o filho não conseguir ali sair desse sintoma, ele vai reproduzir também, né? Isso. Olha, veja bem, né, Fernanda, nós estamos atualmente numa sociedade muito narcísica, sabe? Né? E como resultado, nós temos muitos suicídios de adolescentes, né? Muitos suicídios, sabe? Né? Tá? Então, sabe o quanto, né, que os pais precisam começar a olhar para eles, sabe? Né? Olhar para esses filhos, entende? Vamos fazer uma psicoterapia familiar,
sabe? Procurar ajuda, né? Tá? A gente não precisa de nada mirabolante na vida, sabe? Né? Pegando aí o mito do grau, né? Todos nós estamos em busca do cálice do grau, certo? Né? O que seria o cálice do grau, que é o cálice de Cristo, né? Sabe? Seria o nirvana, a terra prometida, sabe? Né? Uma grande espiritualidade aí, né? Ou coisa parecida, tá? Só que as pessoas, elas vão em busca, sabe? De uma forma muitas vezes muito complicado, né? Então tem o mito, né? Que fala o seguinte: tinha um reino, né? E o rei estava lá na cama dele, estava machucado, a perna machucada, sabe? E todas as pessoas do reinado dele choravam o tempo todo mundo estava sofrendo muito, né? Aí aparece um menino de 12 anos, sabe? O Parzival, né? E o Parzival era um menino simples, do campo, tá? Ele olha aquele castelo, para ele aquele castelo é uma casa, entende? É o olhar dele. E aí ele entra ali, ele vê aquele monte de gente chorando e tal, e ele vai entrando, e aí ele chega lá no quarto, né, do rei, sabe? E ele vê aquele homem deitado na cama, que é um velho, sabe? Um senhor de idade deitado na cama. Ele não tá vendo o cara como um rei, sabe? Né? E aí ele fala, mas por que você tá chorando? E todo mundo lá fora tava chorando, né? Tô vendo sua perna machucada e tal. Daí o rei fala, eu preciso tomar água no cálice de Cristo, no cálice do grau, entende? Porque daí eu vou sarar e todo o meu reinado sara também. E aí o Parzival, na simplicidade dele, vê na mesa de cabeceira um cálice, sabe, de madeira ali, põe água e dá para o rei. E o rei toma e sara, entende? Quer dizer, a felicidade está ali do nosso lado, tá? Está na simplicidade de você poder olhar as coisas, olhar o mundo, olhar as pessoas, entende? Olhar sem preconceito, né? Quer dizer, o preconceito no sentido, olha, ele é um rei, então eu não posso, sabe, falar assim ou falar assado com ele. Não, ele é um ser humano, como você, entende? Sabe? Então, muitas vezes as pessoas estão aí lutando feito umas loucas para conseguir um monte de dinheiro, para ter o carro não sei o quê, para ter o apartamento não sei o quê, para ter, sabe? E não é nada disso. Não é necessário isso, sabe? O carro é um meio de locomoção, entende? Né? A casa que você vai morar, o importante é ter muito afeto lá dentro, sabe? Né? Comida gostosa a gente faz com afeto. Não é verdade? Tá? Então, sabe, nós estamos indo por um caminho muito errado, né? Porque leva a sofrimento, só a sofrimento, sabe? Quanto mais você tem grandes expectativas na vida, mais você está tomado pela pulsão de morte. Mais você é um ser insatisfeito. Nada te satisfaz, entende? E a maturidade está na gente aprender a viver com aquilo que a gente tem, sabe? A ser satisfeito com as pessoas que estão à nossa volta, porque elas vão ser igualzinhas a gente, cheio de defeitos, mas também vão ter qualidades, entende? Né? E é isso. Sim, sim. Né? Certo? E trazendo de tudo que a Denise falou, né? Na autossabotagem, quem se autossabota poder ver a vida dessa forma também, com leveza, né? Porque é uma expectativa muito grande que não consegue alcançar, já devido a essa alta punição, que não consegue ver a vida leve, né? E a vida precisa ser vista dessa forma mesmo, né? Que serve aí para todos nós mesmo, como você falou, que nós precisamos ver a vida desse jeito, né? É, isso mesmo. Pensar em caminhos para minimizar, pode dizer que isso tem cura? Ou minimiza o sintoma? Sim, tem cura. A gente vê, né, assim, grandes resultados a partir da psicoterapia, tá? Geralmente, né, uma psicoterapia, nesses casos, dura uns 2 anos, certo, né? Tá? Com 2 anos a pessoa já tem recursos para ela poder enfrentar a vida, para ela poder ter mais autonomia, sabe? Para ela poder levar uma vida mais leve e tal. Então é a média, tá? A média é essa, certo? Mas a gente vai conseguir, sim, sabe? Né? Ajudar as pessoas nesse nível aí, tá?
né? A pessoa consegue levar a vida com mais leveza, consegue começar a olhar, né, com mais suavidade, né? Uhum. Se cobrando menos, se punindo menos. Exatamente. Por fato de ser bastante comportamentos inconscientes, a pessoa vai ser difícil ela perceber. Geralmente quem vê os comportamentos é quem está do lado, quem, né, está junto. Lógico que ela vê que essa questão do insucesso, da frustração, consegue perceber. Mas a psicoterapia vai levar a pessoa realmente a acessar esses conteúdos que faz ela levar a fazer dessa forma, né? Sim. A gente fala, né? A pessoa vai entrar em contato com a sombra, né? A sombra é o próprio inconsciente, Sim. né? E é difícil, né? Porque de repente você vai ter que entrar em contato com uma série de coisas que você não gosta em você, sabe? Mas são super importantes, né? Que você veja, que você, sabe, consiga lidar com aquilo, né? Administrar essas situações. E com isso você vai ficar, inclusive, mais humilde, né? Vai sair de uma arrogância, porque você vai perceber, né, que aquele defeito que você acha que o outro tem, você também tem, né? E não existe aí uma tabela para sair da autossabotagem, né? Como a gente vê tantas explicações dessa forma, né? Existe o autoconhecimento de ressignificar esses traumas, essas feridas e conseguir sair desse lugar de imaturidade emocional. Sim. E conseguir aí assumir essa posição na vida com autoridade, ali com responsabilidade, porque foge dessa responsabilidade também, né? Por mais que pareça que a pessoa está querendo, mas ela também acaba fugindo disso. Então, olhar para essa forma, né, que ela precisa encarar a vida. Não tem como ficar nesse lugar que realmente só vai trazer prejuízo, tristeza, né, tanto para a pessoa quanto para a família que convive junto, né? Então, e quando você vai entrar em contato com a sua sombra, você não vai só encontrar defeitos ali que você projeta nos outros. Você vai encontrar uma série de habilidades, né, que foram reprimidas em você, sabe? Né, e vai poder trazer à tona, né? Inclusive as questões, né, do que é que você gosta. E né? geralmente são pessoas com muito potencial, né, Denise? Não, é incrível, né? Eu lembro de uma vez que eu atendia uma moça que era médica, né? E ela trabalhava feito uma louca, sabe? Excelente médica e tal, muito consciente, certo, né? Mas ela vivia em depressão, muita depressão. E aí, assim, mas o que é que você gosta de fazer na vida? Não sei. Não sabia, né? Não conseguia. Por quê? Porque ela acabou canalizando tudo para estudar, para se aperfeiçoar naquilo. Esqueceu todas as outras questões da vida, sabe? Né? Então, estavam todas amortecidas, certo? Então, você precisava ajudá-la, né? Para poder dar vida, né? A outras situações da vida dela ali que ela tinha esquecido, que estavam meio mortas, né? Que teve um desfecho bonito. Graças a Deus. Que maravilha. Então, eu acho que tanto com a nossa primeira gravação como essa, acho que fica muito claro que só não acontece se a pessoa realmente não quiser. Né? Então, assim, a cura só não acontece porque a pessoa não quer. Porque tem caminhos, né? Existem os caminhos, tem né? caminhos. A pessoa só precisa entender que ela precisa de ajuda e ter forças para ir buscar essa ajuda. Exatamente, né? querer. E né? geralmente essas pessoas que não procuram ajuda é porque é o medo de assumir a responsabilidade para ela. Mas é essa questão mesmo. Então, de poder fazer esse desfecho. Então, é melhor que o outro seja o culpado. Então, do que eu assumir essa responsabilidade mesmo de sair desse lugar. Entendi. E não vai procurar ajuda nunca a pessoa narcísica, porque ela acha que ela está certa, o mundo está errado, né? Sabe? Daí é muito difícil, né? É um grande desafio que vocês têm no consultório, né? Mas que é possível, por todos os relatos que vocês trouxeram aí, né? Que é possível. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fazer mais algum comentário? Estamos finalizando. Acho que concluímos, né? Acho que tá ótimo. Gente, que prazer, né? Agradeço o convite, viu, Vera? De poder fazer a mediação, né? Desse bate-papo tão gostoso. Mais uma vez, obrigada a vocês. Denise, foi um prazer te conhecer, te ouvir. E tem conteúdo aí muito bom, né? Que as pessoas possam usufruir de tudo isso. O mais importante é o olhinho brilhando de todo mundo, porque nós estamos
cheias de Sim. endorfina e serotonina nesse momento, felizes, conversando Nossa. aqui. Sim. E eu tô muito feliz mesmo, porque é uma honra ter a Denise aqui com a gente. A Fernanda também, que eu admiro tanto, né? Eu falei pra Denise, a Fernanda, pra fazer mediação, olha, é maravilhosa, não é, Denise? Não, todas nós nos admiramos aqui. Ai, que Muito bom. bom, todo mundo. É aqui, verdade. Tá Que todo bom, mundo fico- se gostando. Ah, eu agradeço também o convite, vocês terem vindo, né? Aceitado e estar aqui fazendo esse bate-papo tão bom, tão importante, né? Sim. E que possa alcançar pessoas e fazer aí realmente um impacto de as pessoas se posicionar de uma forma diferente na vida e viver uma vida tão leve, simples, gostosa, desfrutar de tudo isso, dessas delícias que a vida tem, né? É isso aí. É isso mesmo. Finalizamos. Finalizamos. Gente, que delícia.